Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Amplitude. Eu sou o João Oliveira e esse é um programa que busca falar sobre a amplidão de possibilidades que existem na relação, na soma de comunicação, empreendedorismo e internet. Bom, para falar sobre esse tema, que é uma especificidade, eu trouxe uma pessoa aqui que é jornalista, que é repórter, que é professor, enfim, várias coisas que é perfeitamente para falar sobre esse assunto e que também tem o seu próprio negócio. Edilene Mafra, por favor, se apresente. Olá, gente, tudo bom? Bom falar, né, sobre o que eu vivo no dia a dia. E é legal participar de debates, de conversas como essa, para que abra a mente das pessoas que estão em formação na área do jornalismo, para que outras pessoas que não sejam da área conheçam um pouco sobre a nossa realidade. E é isso, acho que a gente tem que compartilhar conhecimento para multiplicar. Exatamente, esse é o nosso propósito aqui. Então, Edilene, para a gente começar, fala um pouco sobre o que você tem feito atualmente, o que você anda fazendo na sua vida, na sua carreira. A minha carreira profissional ela é feita de ciclos pontuais e esse ciclo que eu estou vivendo começou pouco antes do início da pandemia. Eu passei meses pensando no negócio e em plena pandemia, 30 de novembro de 2020, eu lancei o portal de Lene Mafra, que é um portal segmentado em cultura. No início, cultura amazônica, depois eu reformulei o projeto do portal e hoje a gente trabalha divulgando cultura, artes, turismo, entretenimento aqui no Amazonas e às vezes a gente ganha abrangência regional. Então, você começou em novembro de 2020, estava no auge de tudo aquilo que aconteceu com a gente na pandemia, né? E a pandemia começou em março, não foi? E foi uma das melhores fases para o portal em relação a acessos, né? Foi mesmo? Então, isso foi, de certa forma, foi importante para a gente, porque a gente ganhou muita visibilidade por conta da pandemia, apesar de ser Apesar um de todo negócio que é direcionado, né? Uma plataforma que é direcionada à cultura. a cultura. Mas a gente também, não, até porque não tinham eventos para divulgar, né? E a gente focou nos artistas, no momento que a gente vivia e trabalhou muito. Entendi, aconteceram muitas lives naquele período, né? Os artistas estavam voltados para essa questão de estar na internet de fato. É, foi um período assim que foi muito difícil para muita gente, mas que para algumas pessoas algumas coisas deram certo, como foi o teu caso, né? Então, você está trabalhando com portal, né? Também tem trabalho na CBN, né? Ah, então, já numa segunda fase do portal, quando eu entrei com o projeto do portal de Lene Mafra, eu estava da difusora, que eu fazia um trabalho na difusora desde o ano de 2007. Eu entrei divulgando ciência, como jornalista de ciência e tecnologia, como eu falei, são vários ciclos, né? Depois eu me afastei por alguns anos, porque fui terminar o doutorado e no período do doutorado eu me mantive fora do ar, na rádio, eu entrava só com algumas reportagens especiais, mas eu voltei também nessa fase antes de lançar o portal, até para experimentar o segmento, eu voltei para o rádio para fazer uma coluna, né, no Jornal da Manhã Especial de domingo, e nesse outro momento eu já estou na Rede Amazônica, agora com programas de entrevistas sobre cultura e colunas, né? Uma coluna de política de cultura que ninguém faz aqui no Amazonas para abordar, né, o segmento da política, da cultura na vertente da política. E também com uma coluna que aí eu digo que é a minha paixão, é a minha contribuição de combate às fake news. Então, além do portal, eu estou no rádio, que é uma estratégia também de marketing. Entendi. Então dá para ver que no teu trabalho tem muito de jornalismo especializado, né? Sim, Então a gente vai já uma chegar nessa questão. trajetória de jornalismo A gente especializado. vai já chegar nessa questão de que eu gosto de chamar dos conhecimentos que a gente recebe na faculdade como ferramentas. Eu já chegar nessa questão dessas ferramentas. Mas antes de entrar nela, eu queria botar em debate agora essa questão do empreendedorismo na comunicação, né? Mas voltado agora para o curso de comunicação, para os cursos em geral de comunicação, não necessariamente só jornalismo. Mas assim, eu queria saber a tua visão, o que tu acha, pela tua experiência, se o curso de graduação ele prepara os seus empreendedores para essa modalidade no mercado.
A gente está vivendo uma nova fase do ensino em jornalismo, eu não posso destacar isso. E, de certa forma, eu me sinto confortável para falar sobre isso, porque eu fui coordenadora de curso por muitos anos, curso de jornalismo, inclusive, né? E preparei um curso para a mudança das diretrizes curriculares nacionais aplicadas ao ensino em jornalismo. Participei dos debates nacionais que foram realizados com professores acadêmicos, né, para encaminhar uma carta de recomendação ao MEC, quando eles estavam ainda definindo as atuais diretrizes, que são de 13, né, de 2013. Então, assim, naquele momento se pensava muito sobre como oportunizar o acadêmico de ter contato com as ferramentas técnicas, com a técnica do jornalismo, né, propriamente dita, com a prática, né, ainda no primeiro período, tanto que é uma recomendação das normas, né, laboratório já desde o primeiro período. Então, acho que a gente tem que entender que não, no momento a gente não vive o ideal, né? As matrizes curriculares ainda não atendem como deveriam atender, a formação ainda é muito acadêmica, ainda muito direcionada ao veículo, ao trabalho como profissional que compõe uma redação, e as redações, elas são diferentes, elas desterritorializaram, né? Então não tem um território da redação. Hoje a redação, ela é algo muito, como é que eu posso falar, muito abstrata, né? Porque, e olha o desafio também de ensinar um jornalista nesse tempo, né? Porque a redação que a minha geração tinha, era uma redação física, onde a gente tinha hora do café para trocar experiência, onde várias gerações compartilhavam ali o dia a dia, a rotina jornalística, e se formava o jornalista também pela convivência com o jornalista mais experiente, o jornalista menos experiente, e assim iam se formando as gerações nessa redação. Então a redação é outra. Ela é a convivência de acordo com os momentos, com as pautas que você vive, com a oportunidade de estar fazendo cursos, e desterritorializou porque ela era muito local. E hoje, se o jornalista, se o acadêmico de jornalismo tem a visão, ele aproveita a oportunidade para fazer as formações online, e ele convive com jornalistas de vários lugares do mundo, né? Então, acho que cabe aí ao acadêmico de entender isso, esse momento, e também cabe ao professor de iluminar, né, essas possibilidades. Mas sim, sobre a matriz curricular, ela já recomenda, sim, todo curso de jornalismo tem que ter uma área para negócios, tem que ter laboratórios. Obrigatoriamente, o TCC ele é individual, né? E associado ao TCC tem que ter um laboratório junto com o TCC, que é essa possibilidade de ter já a agência júnior, né? A agência de jornalismo dentro da faculdade. Então, o que a gente precisa é realmente entender o momento que a gente vive e pegar isso e aplicar de uma forma mais eficaz ao que está posto, aos desafios que estão postos no momento. Seguindo adiante agora na nossa conversa, tinha falado daquela questão das ferramentas, e eu acho que é importante a gente falar disso agora, porque a universidade, ela nos entrega muitas coisas que a gente olha para a internet agora e vê muita gente fazendo aquilo. Só que do seu jeito, sabe? A gente pegando todas essas ferramentas, esse conhecimento que tem na universidade, a gente poderia fazer muita coisa aí, sabe? Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre o que a gente recebe na universidade que a gente pode usar para empreender. Então, a gente, como eu falei, as diretrizes, elas vêm direcionadas ao momento que está posto. Só que a gente tem que considerar, eu consigo fazer uma análise na perspectiva do professor, na perspectiva da instituição e da própria visão acadêmica, e na perspectiva do aluno. Eu acho que eu me coloco em vários lugares para fazer essa análise. Até porque a minha primeira formação foi em rádio e TV. Então, ainda na juventude, eu me formei em rádio e TV, mas a gente sempre viveu uma crise aqui, né? Porque a gente não está num grande centro de produção produção artística e de conteúdo para audiovisual. É uma outra realidade. A realidade do audiovisual que tem no Amazonas é muito para o filme, né? Para o documentário, e não para a formação que eu tive. Então, eu voltei para os bancos da academia, na UFAM,
em 2018, eu me formei em 2018. Né? Eu já fazia doutorado em Sociedade e Cultura na Amazônia, mas era uma coisa que eu devia para mim mesma, né? Ter essa formação, e eu não quis fazer provas, eu quis voltar para os bancos da universidade. Então, eu vi uma outra realidade na perspectiva de aluna, eu vi como o professor ensinava, mas eu vi também o interesse dos acadêmicos, que nem sempre, às vezes, o mal do acadêmico é achar que já sabe tudo, é achar que aquele conhecimento não vai ser aplicado porque é muito teórico. Mas onde é que um acadêmico de jornalismo vai ver teoria se não for na sala de aula? Então é um momento, né? Tem que entender que são 4 anos de formação e que a matriz curricular ela é pensada, ela vai evoluindo. Então começa na teoria e ela termina na técnica e na interpretação dos fenômenos com TCC. Então acho que cabe aos alunos reverem isso. Tudo bem que tudo é muito urgente no dia a dia deles, mas eles precisam se dedicar aos conteúdos, porque sem embasamento teórico, ele não vai ter condições de fazer interpretações. Então, como as tecnologias estão muito disponíveis, eles já acham que sabem fazer tudo. E não é bem assim, né? Então, tem toda uma preparação. Acho que essa ansiedade, às vezes, atrapalha no desenvolvimento do aluno. Na perspectiva do professor, é um desafio para o professor também, porque o jornalismo está em movimento, o ensino está em movimento, então o professor ele precisa estar se adequando às tecnologias, tentar tornar a aula dele mais atraente, trazer as tecnologias e as tendências do momento e entender que ele, enquanto professor, ele também está em formação com o aluno. É uma troca, né? A gente vive uma outra era do ensino. Então, quando eles chamam um profissional de mercado para vir participar de uma aula com cases atuais, ele também está em formação. Eles estão trazendo, imagina, é um case, é um presente que um profissional cobraria para dar consultoria do negócio dele. Então, às vezes as pessoas não entendem quanto é importante ter o mercado tão próximo dessa formação do acadêmico. Então, ao professor também está esse desafio. Aos professores, à coordenação, ao núcleo docente estruturante, que é o grande núcleo, né, é a grande inteligência do curso que pensa essa formação, cabe, né, a sabedoria para tentar associar o que vem de uma matriz curricular, o que vem do mercado como necessidade, o perfil do aluno dele, como tornar isso mais interessante e cumprir essas normas. Então, eu vejo assim que é algo que tem que ser cada vez mais debatido. Então, parabéns mesmo pelo tema. E pensar o empreendedorismo, o próprio empreendedorismo já diz, é uma nova forma de olhar, né? Uma nova, buscar soluções que ninguém viu. Eu estou trazendo frases do meio do empreendedorismo, né? Então, reinvenção, adequação. Então, olha só, não tem como pensar só na perspectiva do aluno, não tem como pensar só na perspectiva do professor e nem só do curso. Todos têm que pensar juntos essa nova formação de jornalismo. E cabe a gente fazer realmente. Eu não tô falando de utopia, estou falando de coisas pontuais, de realidade. Usar melhor as atividades acadêmicas para se unir e fortalecer o jornalismo. Não podemos mais pensar no jornalismo do passado, das redações físicas. Temos que pensar nessas redações que estão desterritorializadas, de uma formação que ela precisa ser acadêmica no ambiente correto, que é na universidade. Ela precisa ser teórica na universidade. Ela precisa ter laboratórios, experimentação na universidade. Mas o mercado tem que estar perto, tem que estar debatendo, discutindo, e o acadêmico ele tem que entender que o desenvolvimento dele cabe primeiramente e principalmente a ele. Porque está lá o conteúdo, ele vai fazer os trabalhos, ele vai ler os textos, ele vai fazer os cursos de formação complementar, as disciplinas de formação complementar, se ele for inteligente, se ele entender que isso vai deixar ele um profissional mais preparado para o mercado. Então, meia culpa todo mundo e entender que faz parte da responsabilidade de todas as pontas dessa formação do jornalismo. Isso que você falou sobre a responsabilidade é uma coisa que eu estava refletindo muito ultimamente, porque a gente começa na universidade a gente se contenta com o que está ali, quando a gente poderia estar se preparando já para o pós, porque... Tem cursos gratuitos. Sim, exatamente. De formação em jornalismo de dados, que é uma área que vai precisar tanto de profissionais. É verdade. Entendeu?
A pessoa pode buscar melhorar a si mesmo, buscando curso de oratória, enfim, tem muita coisa na internet gratuita que a gente encontra. E você está falando isso porque você está finalizando o curso, hoje você consegue enxergar. Eu tenho alunos, ex-alunos, porque eu não estou mais professora nesse momento, mas eu tenho ex-alunos que ligam para mim querendo que eu dê a atenção que eu dava na época da faculdade. Eu não tenho mais tempo, eu dou consultoria. Lamentavelmente, hoje eu cobro para falar o que eu falava de graça na faculdade, né? Então, assim, por quê? Porque se sentem perdidos, porque são muitos desafios que estão postos ali, sabe? Então, você está certíssimo. Essa reflexão, às vezes, a gente vai falar com alunos de primeiro período, eles ainda estão deslumbrados, né? Porque, nossa, estão entrando tão apaixonados. Aí vem os desafios, que são esses desafios que preparam a gente para os desafios do mercado. Então, a gente tem que buscar superar todos eles dentro dos 4 anos do curso, com certeza. Aí as pessoas começam a se sentir desmotivadas, não querem mais ir à aula, se contentam em fazer um trabalhozinho medíocre, não entendem que aquilo é portfólio, não entendem que um bom trabalho acadêmico já é uma pesquisa bibliográfica para o TCC, não otimizam, não entendem que esses ciclos de formação eles são necessários, né? E aí ficam frustrados e não entendem que tudo isso é formação, né? E que, às vezes, quando você cobra mais, você, em vez de recuar, tem que cobrar mais de quem está te ensinando, de quem da própria universidade, para que ela tenha um ensino melhor, que ela tenha laboratórios melhores, ajudar fazendo a sua parte, participando de projetos de extensão, para mostrar para a sociedade o quanto é importante ter jornalistas formados, porque a sociedade só vai entender a importância do jornalismo se a gente sair desses muros e ir lá mostrar, que senão eles vão ter como referência influencers e blogueiros. Olha o quanto de espaço a gente já perdeu para eles. Hoje eu faço meio que um trabalho de militância enquanto jornalista cultural. Eu vou lá e eu me posiciono. Eu me posiciono em relação à postura de blogueiros, de influencers, e eu falo, eu reclamo, eu cobro o meu espaço de jornalista cultural. É lógico que a minha vertente é outra, eu sempre vou priorizar notícia e informação. Não só o que eu estou usando, o modelo, mas quando eu vou fazer as pautas, eu vou enfeitada, com brilho, porque eu trabalho nesse campo e eu sei que eu preciso ocupar o meu espaço. Então, acho que a gente tem que escolher em que área a gente vai atuar e tentar se destacar nela. Também pensando nessa questão da gente perder espaço, né, para esses blogueiros, enfim. E olhando também para essa questão da internet, você já está na internet há 3 anos com esse portal, né? 3 anos, né? 3 anos, quase 3 anos. Quase 3 Vou fazer anos. 3 anos, mas eu fiz estudos, né? E toda a minha bagagem, né? Imagina, eu fiz formação em rádio e TV, eu vim do analógico, eu estudei anos e fui de rádio por muitos anos e de televisão, né? E a minha formação toda, ela construiu o meu perfil, né? Porque eu vim de uma área técnica e eu tive que quebrar tabus e conquistar espaços, porque havia uma rivalidade muito grande entre quem tinha formação em rádio e TV e quem tinha formação em jornalismo. E todo mundo querendo marcar o seu espaço, né? E então eu convivi com a produção, eu convivi com a produção do jornalismo, né? Fiz uma especialização em comunicação empresarial e marketing. Então, acaba que essa questão do negócio sempre esteve muito próximo de mim. A minha primeira formação técnica foi na área de contabilidade, eu achava que nunca ia usar aquilo. Como eu precisei usar aquilo, aquele conhecimento todo para fazer orçamento, depois como produtora executiva, né? E nunca imaginei que eu fosse usar aqueles conhecimentos. Então, fiz uma formação técnica como apresentadora, né, como locutora, como repórter. Então, assim, como apresentadora nessa parte mais técnica. Então, tive uma formação técnica de base, depois fui buscar a faculdade, a universidade. E o meu contato nessa especialização, e depois fui para o jornalismo científico, daí a gente estava falando de jornalismo especializado, fiz gestão de equipes, tive que entender como é que era contratar profissionais. Então, hoje, além do portal, eu tenho uma empresa de comunicação para artistas também. Então, eu construo imagens de artistas, faço assessoria de shows, de espetáculos. Eu cobro por assessoria de imprensa e cobro por assessoria de comunicação, né? Então, eu procuro educar esse cliente para ele entender que a comunicação faz um trabalho, que a imprensa faz outro trabalho.
né? Então, se ele quer que eu oriente pessoas para desenvolverem produtos de divulgação, ele vai me pagar como assessoria de comunicação. Se ele quiser que eu faça releases e que coloque nos veículos de imprensa, ele vai me pagar como assessoria de imprensa. Então, assim, vejam como é importante ter conhecimento teórico para poder balizar a técnica que eu faço, ter fundamentação. Então, quando eu vou discutir com alguém, eu vou discutir, inclusive, às vezes, assuntos que estão relacionados a outras áreas. Vamos fazer um concurso, um prêmio. O cliente meu já perguntou, quero fazer um prêmio e eu queria colocar um prêmio para imagens. Eu disse imagens, mas a gente vai tomar como base que referências teóricas. Se não tem esse campo na formação de jornalismo, tem fotojornalismo, mas não tem imagem, tem o quê? Telejornalismo, tem documentário jornalístico. Então, se eu não souber, se eu não tiver conhecimentos de base, eu não consigo nem argumentar na hora de fechar um negócio. Eu vejo tão importante isso. Então, essa formação que foi técnica, depois teórica, no jornalismo especializado, fazendo várias atividades, ela ajuda sim a ser empreendedor. Porque o empreendedor, ele tem que beber nas fontes para trazer as novidades. Então, se eu não tiver nada, se eu for rasa, como é que eu vou inventar? Eu vou ser um mero copiador, não dá para copiar. Você tem que trazer inovações. O Portal de Jerônimo Mafra sacudiu o jornalismo cultural e a gente trouxe inovações. Muitos portais que estavam lá fazendo só evento e tudo, eles entenderam que tinha um potencial muito maior. Veja quantos tipos de agenda cultural você já vê hoje em dia, quantas editorias de cultura estão reforçadas hoje em dia na cobertura aí nos portais, nos veículos, porque houve uma necessidade. Eu não quero mencionar nomes, mas parem para observar o que vocês viram de 3 anos para cá no jornalismo cultural aqui em Manaus. É interessante que as suas coberturas têm um envolvimento maior assim, com o evento, né? Não é uma preocupação só de mostrar o que está acontecendo, mas de passar uma experiência, né? Que acontece naquele evento. Assim. Mas voltando assim, para a questão da internet em si, como é que tu enxerga? A internet hoje em dia ela é uma plataforma onde as pessoas estão e sobrevivem, fazem o que podem. Como é que tu enxerga esse espaço virtual, onde a gente pode, onde de fato é o foco aqui, né, da gente pegar essa questão do empreendedorismo na comunicação e jogar para essas plataformas, enfim, como é que você enxerga isso? Eu sofri muito em alguns momentos da minha vida, porque eu venho da era analógica, eu venho do rádio, da TV. Então, rádio sempre foi paixão, nunca foi dinheiro, né? Então, assim, TV perdeu muito, e isso aí a gente vai ver no Cantar Ibope, se pegar os últimos anos, porque a gente tem noção de audiência dos veículos de comunicação no Brasil pelo que foi investido em publicidade, tá? A gente vai pegar o Cantar Ibope, fazer uma análise, se a gente fizer isso, fizer uma análise, a gente vai ver o quanto a TV perdeu de publicidade. Para manter TV tem que ter publicidade, né? Um negócio antes de tudo. Então, assim, eu venho desses veículos analógicos, e eles são muito envolvidos por uma paixão, né? De fazer rádio, fazer TV, sempre envolveu essa questão da paixão, da relação com a audiência. E aí vem o boom da internet, e a gente que era do meio analógico se deparou com tantas ferramentas novas e, assim, quebras de paradigmas, e feriu, de certa forma, as nossas ideologias, mexeu com a gente e aquilo tudo. Então eu passei por todos esses dramas, né? E quando veio a internet para mim como possibilidade de negócio, eu estava querendo dar uma guinada, uma virada na minha vida, porque eu queria mais independência para trabalhar como jornalista. Eu não estava tendo onde eu estava. E eu queria fazer um jornalismo que tivesse também relacionado às minhas paixões, né? Eu cheguei num momento que eu queria trabalhar com aquilo que me dava prazer e não só com o que me sufocava por conta de um deadline, uma notícia, do furo jornalístico, mas eu queria associar aquilo ao que me desse prazer também. Então, o fato de ter feito, de ter toda uma experiência em jornalismo de Amazônia, porque eu trabalhei muitos anos na rede amazônica, então eu trabalhei muito com jornalismo de Amazônia, levei isso para a minha formação acadêmica, fiz doutorado em Sociedade e Cultura na Amazônia, então eu queria trabalhar com cultura, eu queria trabalhar com a Amazônia. E fui cheia de vontade, cheia de ideologias, e cheguei e me deparei com um mercado muito complicado do jornalismo cultural.
porque é um mercado muito direcionado a eventos, porque ninguém quer investir em cultura. E quando a gente fala isso, ninguém quer investir em cultura, o artista sofre, o jornalista de cultura também sofre, eu descobri isso. O empresário e o empreendedor de jornalismo cultural também sofre, eu descobri isso. Por quê? Porque eu nunca, como jornalismo segmentado, eu nunca vou ter a audiência que um grande veículo de jornalismo rádio vai ter. Que um veículo que trabalha com política e polícia, que são as coisas que mais chamam audiência e investimento, né, vão ter. Então eu tive que descobrir outros caminhos, eu tive que montar um outro negócio para sustentar o meu principal negócio, porque eu acredito nele. Né? Então são muitos desafios e a internet ela traz essa possibilidade sim, né? Ela traz. Agora eu não posso entender só de jornalismo, que eu acho que é aí que você quer chegar. Eu não posso entender só de jornalismo, eu tenho que entender de tecnologia, eu tenho que entender de negócio, eu tenho que entender de jornalismo, eu tenho que entender de marketing. Né? E eu não posso viver num mundo só local, eu tenho que estar sempre me conectando com outras formações e outros profissionais que estão posicionados em outros lugares do mundo, que já viveram antes de mim os desafios que eu vivo. Então, a troca de experiência, a participação de cursos, a formação contínua em cursos técnicos, em cursos para entender como funciona o YouTube, cursos, gente, estou falando de curso. Aí você pode dizer, eu sou formado em jornalismo, mas eu vou aprender com um blogueiro ou influencer que está dando um curso, vai, porque ele deu certo. Você tem mais conhecimento que ele, você vai aprender só a técnica que ele usou. Entendeu? Então, olha, eu quero dizer para vocês que esse podcast é de milhões, porque ele está dando dicas que eu só daria consultoria. Tá, falando sobre modelos de negócio. De onde vem o recurso financeiro para bancar um negócio? Então, é muito, como eu falei, jornalismo cultural, lamentavelmente, apesar de todo o brilho, todo o status, todo mundo querer estar com o artista, hoje, se você parar para analisar, além do Paneiro, que é o principal programa da Rede Globo, a jornalista cultural que mais tem acesso a artistas sou eu. Já parou para analisar isso? E isso foi construído nesses quase 3 anos, mas não foi fácil, não. E eu posso dizer para vocês que eu só tive essa abertura, principalmente porque eu me posicionei enquanto jornalista, eu me posiciono. Já veio o produtor de artista querer botar moral, me pedir pedir para eu dar as perguntas, artista nacional, tá, gente, que está fazendo sucesso, que veio fazer show em Manaus. E eu olhar para a cara dele e dizer, desculpa, eu não vou lhe dar minhas perguntas. Como que você não vai me dar suas perguntas? Eu sou jornalista, eu não tenho obrigação de lhe dar minhas perguntas, mas eu posso lhe dar a pauta. Aí ele falou, mas então eles não vão responder. Eu disse, então eles têm liberdade para não responder. Mas, desculpe, as minhas perguntas eu não passo para você. Entendeu? Então, assim, eu tendo visto ele falar com outro veículo, com outro jornalista, o jornalista se render. Então, é muito de posição, né? E eu procuro muito, foram anos de ensino em jornalismo, de ensino de como se posicionar como jornalista, de como exigir respeito como jornalista, em como ter a preocupação de trabalhar com ética no jornalismo. Então, eu procuro fazer isso todos os dias. E a minha imagem, ela é a base do meu negócio. Não é à toa que o meu nome está no portal. Eu não queria colocar o nome do portal, o meu nome no portal, mas eu contratei uma empresa de marketing para ela lançar o meu produto, para ela pensar no meu produto. Então, o meu nome veio associado à minha experiência como jornalista e também, né, a minha formação como jornalista cultural e doutora no doutorado em Sociedade e Cultura na Amazônia. Então, o meu modelo de negócio ele tem base na minha imagem, eu sou a persona. Né? Isso me exige muito de mim, porque eu já tive que, em quase 3 anos, me reposicionar pelo menos 3 vezes. Mas a minha essência não muda, que é o jornalismo profissional. Eu não me rendo. Eu vou ser jornalista profissional sempre, eu não me rendo. Então, o cliente, ele me quer no evento dele. O cliente, às vezes, ele terceiriza uma estrutura de streaming. E aí ele diz pro terceirizado dele, mas eu quero que a Edilene Mafra venha me entrevistar. Né? Então, primeiramente é isso, você tem que saber qual é o ponto forte do seu negócio. E o meu era a minha imagem. Né? Então, todo o investimento do meu negócio, ele veio da mudança da minha vida, da minha rescisão. Quando eu saí da universidade, que eu dei aula há 18 anos, esse primeiro investimento veio nesse momento. Né? Então, assim,
Quando eu pensei em criar o produto, eu fui ver no mercado qual era a melhor empresa, a mais usada, não a melhor, né? A empresa de confiança para criar a plataforma. Eu parcelei a minha plataforma, eu investi. Eu trouxe um grande desenvolvedor de marca para desenvolver a minha marca, né? Eu contratei trilha sonora, eu pensei em todos os detalhes, eu construí um plano de negócios que tem metas a serem alcançadas, né? Eu tive que rever o meu plano de negócios porque o meu negócio não era o que eu pensava. Então, como é que eu hoje, ainda hoje, eu tenho um outro negócio que sustenta o meu também. Porque quando algum artista, alguma empresa quer que eu faça assessoria, eu digo, ok, a minha contrapartida é que, além de você pagar o meu trabalho técnico, você anuncia no portal. Até porque os meus clientes, por escolha minha, são do meio artístico. Né? Então, sempre trabalho fazendo assessoria para artistas, ou shows, ou espetáculos, ou alguma coisa relacionada à área. Então, não é fácil quando você pensa em trabalhar, porque, lamentavelmente, os maiores, as maiores fontes, eu falando maior e no volume, né, de dimensão e de volume de conteúdo, são o governo do estado e a prefeitura. E eu não tenho nem patrocínio do governo do estado, nem patrocínio da prefeitura. Mas não é que eu não tenha feito media kit, não tenha ido lá, não é que eu não tenha mandado mensagem constantemente para os secretários, não é que eu não trabalhe profissionalmente, porque se você jogar lá edilenimafra.com e um tema de cultura, você vai achar no Google o portal Edilene Mafra. É que, simplesmente, o investimento que se dá para a cultura, para aquilo que é circo, para aquilo que é show, porque é isso que eles querem, né? Então, assim, e eu dou informação, quase não uso todos os vícios de mercado do jornalismo cultural, né? Que é os elogios, aquela coisa rasa, não. Quando eu vou fazer uma entrevista, eu quero entender o porquê. A minha coluna de política em cultura, ela fala de investimento, de orçamento, de edital, como é que chega lá na ponta, no artista, o que o artista precisa ter, quanto vai ser investido. Eu faço interpretação. Aí eu também falo com a sociedade, como é que isso vai chegar na sociedade. Eu também conto isso. Então, pode ter certeza que eu devo incomodar de alguma forma. Não sei como, mas não me atendem, não ligo. Então, pensa que eu deixo de trabalhar? Não deixo. Não deixo, porque eu tenho certeza, eu já entendi que agora eu não vou falar aqui, mas eu já tenho estratégias para serem usadas. Peço desculpa por não falar aqui, mas esse daí é uma questão de sigilo mesmo, né? Nesse momento de transição que eu estou passando, porque eu já achei um outro caminho, né? E eu já vou dizendo para vocês, para a gente achar os outros caminhos, a gente tem que ir na fonte. Para mim é tudo porque eu parei para refletir na própria formação do jornalista e no cenário, onde é que está o meu conhecimento e onde que vem. Né? Então, eu já meio que achei outros caminhos, mas assim, para o meu negócio de jornalismo cultural. Né? Mas o desafio do jornalista é que ele tem que achar os caminhos de se fazer necessário, também de acordo com o segmento que ele atua. Entendi. Cara, pessoal, boa, é assim, eu escrevi essa pergunta principal sobre modelo de negócio e tinha várias subperguntas. E só isso que tu falou respondeu a maioria das perguntas. Porque eu vivo isso, né? Uhum. Eu vivo isso. Uma coisa agora mais burocrática. Não, é só para tu saber. Tá gravando ainda, depois eu conto. Tá. Uma coisa mais burocrática, assim, logística, é como é que precifica os serviços, o produto, enfim, como é que tu coloca... Pra gente falar pro pessoal, né, como é que vai colocar o preço no seu próprio serviço. Ah, gente, quero dizer para vocês que pra gente que é jornalista é muito difícil, né? Porque é uma formação toda da gente entendendo que notícia não se vende, né? E a questão da ética, todos os dramas eu vivi. Todos os dramas eu vivi como eu, diretora executiva do portal. Vivi esses dramas todos, eu juro que não é fácil, mas é que a gente entende. Eu só trabalho com jornalistas formados ou jornalistas em formação. É uma política da minha empresa, tá? Eu não trabalho com quem não é jornalista. Até tenho parceria com Portais, que não tem
só jornalistas, até tenho, mas eu coloco um limite muito forte, eu me posiciono, inclusive, né? E eu cobro dessas pessoas que elas digam, eu tenho carteira de jornalista, mas eu não tenho formação em jornalismo, eu sou muito cri-cri. E eu brigo, eu continuo sendo a mesma cri-cri da academia como profissional de mercado, porque, como eu falei, eu não vou deixar de me posicionar nunca, né? Assim, mas eu tenho essa questão do jornalismo, isso foi muito difícil, então a gente tem que vou pegar lá a tabela do Sindicato dos Jornalistas, eu não preciso pegar só do estado do Amazonas, mas eu pego outras, faço uma comparação, aí eu vou ter que ver quanto é que numa produtora se cobra para fazer um produto, um vídeo publicitário. Hoje eu sou muito próxima do meio audiovisual. Meus amigos são jornalistas culturais, são produtores culturais, né? São produtores do audiovisual, as pessoas com quem eu convivo no meu dia a dia. Então eu vou fazendo esse levantamento, aí eu vou para ver quanto eu vou gastar, eu terceirizo os meus serviços. Eu só terceirizo dos meus parceiros. Eu terceirizo a produção audiovisual, os meus clientes que contratam a minha assessoria, que contratam a minha empresa de organização de eventos, eles já sabem que eu vou sempre terceirizar profissionais. E os profissionais que eu terceirizo são formados ou têm formação na área de audiovisual, tem nome no mercado, eu não pego qualquer um que não tenha questão, não valoriza essas questões éticas. Então, eu tenho uma empresa parceira de live stream, eu tenho uma empresa parceira de agência de publicidade, tenho uma empresa parceira que desenvolve projetos de marketing. Então, assim, eu trabalho com editores de imagens profissionais que já atuaram em jornalismo ou que atuam em jornalismo. O design que desenvolveu minha marca trabalhava em veículos, entende, de Gestalt, porque eu sou cri-cri, eu quero que o meu plano, o meu manual da marca tenha uma explicação no design. Me entregaram projetos de manual da marca. Então, gente, é isso, é ser profissional do início ao fim. Não é porque eu estou num campo que está se abrindo, já se abriu, mas aqui no Amazonas vocês sabem que a gente ainda vive muitos desafios, mas os meus parceiros são todos profissionais, então meu nome está associado a profissionais. Não é fácil, mas a gente chega a valores. Não vou dizer para vocês que meu valor é o mais baixo, não posso dizer isso, tá? Não vou dizer, não, contratar a Edilene Mafra é barato. Não é, porque associado, né, a Edilene Mafra, a minha marca, né, vem outros profissionais que também têm nome no mercado. Mas você pode ter certeza que o seu produto, que a sua marca vai estar sendo entregue para alguém que vai cuidar dela, que vai trabalhar com ética e, acima de tudo, o profissionalismo até na estética, em tudo do texto. Então, tudo é muito bem trabalhado. Eu acho que é isso. Então, cobrar pelo... A gente não pode ter medo de precificar, tá, gente? Porque a gente vive disso. Né? E outra, eu digo para vocês, se eu não cobrar isso, vem uma outra pessoa que não tem a formação que eu tenho, que não tem o conhecimento técnico que eu tenho, que não entende de conceitos da nossa área, que vai cobrar, às vezes, até mais caro que eu. Então, eu já entendi. Às vezes, eu tenho que dar um desconto, às vezes, eu tenho que dar um bônus, né? Eu tenho que me associar a outras pessoas para que o meu assessorado tenha mais entradas em outros veículos, né? Às vezes eu tenho que trazer outras estratégias, mas eu não posso prostituir o mercado. Eu não posso fazer isso, porque é caminho sem volta. Então eu sempre vou precificar e eu vou cobrar bem por isso. Justo, mas eu quero pagar sempre, eu quero gerar recursos, principalmente para as pessoas que trabalham na minha área, que é da comunicação. Então, toda vez que vocês pensarem em montar um negócio, pensem nisso. E isso que eu estou falando para vocês é assim que eu defendo o meu negócio para os meus clientes. É muito uma questão que a gente vê muita gente falando aí de entender o próprio valor do seu serviço, né? De você sabe o valor do seu serviço, o esforço que você colocou em si mesmo para exercer aquela função, então tem que cobrar mesmo, né? Eu acho que a gente tem que entender. Eu fazia muito colonismo social, né? Então eu ia para lançamento de marcas, de lojas, para desfiles de moda, eu ia para várias coisas e isso tomava muito do meu tempo. E eu sou mulher, né? Vocês estão vendo, eu estou aqui de unha pintada, eu vou toda semana fazer unha. Eu tenho profissionais que terceirizam para mim maquiagem, cabelo, roupa. Eu faço muitos stories, muitos vídeos. Eu tenho que ter roupa nova quase toda semana.
né? Então, assim, e eu tenho que ter roupa executiva de dia e tenho que ter roupa de festa, de balada à noite, para entrevistar os artistas, estar nas baladas. Então, isso, eu preciso pagar isso, sabe? Então, no começo, eu fazia muito colunismo social, só que eu, como jornalista, as pessoas não queriam pagar. Não queriam pagar pela minha presença nos eventos, mas às vezes pagavam o influencer, né, que às vezes no meu portal pegava o resumo da informação depois que eu escrevia o texto e fazia sua divulgação e ganhava lá seu dinheiro. E aí eu comecei a deixar de ir. E aí o meu negócio é o seguinte, tá, eu vou ter que ganhar de alguma forma ou não. Então, assim, não é que eu seja mercenária, quero dizer para vocês que a gente precisa ter dinheiro para pagar o combustível do nosso carro, a gente precisa ter dinheiro para pagar o IPVA, para pagar a nossa conta da nossa casa, as nossas... Precisa, e se a gente não entender que a gente é um produto, que o nosso negócio é um produto, a gente não vai fazer com que as pessoas entendam que elas precisam pagar por isso. Então é muito importante você saber o que você está cobrando, você ter tabelas para mostrar que você está cobrando de forma justa, você ter orçamentos, né? Então, você ter uma marca, você ter um modelo de orçamento com a descrição do seu serviço, você ter um contrato, né? O meu contrato, ele tem inclusive uma cláusula que diz que os interesses do meu assessorado ou do meu cliente, eles não podem se sobrepor à qualidade e à ética jornalística. Então, entendeu? Então, isso é muito sério. Então, a gente tem que entender que o empreendedorismo, o negócio em jornalismo, ele é uma realidade e a gente só precisa profissionalizar cada vez mais. Por isso que eu disse, eu tenho certeza que se vocês forem fazer uma análise do que era o jornalismo cultural antes do portal ser lançado, vocês vão ver que muitas diferenças aconteceram. Inclusive, os meus concorrentes diretos, aqueles que estavam lá no meu plano de negócios, como concorrente, porque no plano de negócios tem lá um item, né? Quem são os seus concorrentes diretos, né? Então lá, todos eles se reposicionaram, todos eles reviram, faziam postagens de vez em quando iam no evento. Hoje não, eles fazem atualização constante das plataformas deles, porque eu trabalho com jornalismo diário, com notícia diariamente, não só com eventos, né? Então isso fez com que eles também precisassem se reposicionar. Ou então não iam ser achados no Google também, né? Então são coisas assim que eu me sinto feliz. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, por que eu planejei uma outra vida para eu ter, né? Quando eu fizesse 40 anos eu já queria ser doutora, eu alcancei, eu fiz doutorado antes dos 40. E eu esperava que eu ia ter uma longa vida acadêmica, participando dos meus congressos, viajando, fazendo meu pós-doc fora. Eu tinha um outro plano para a minha vida. E as coisas se direcionaram a como tudo está acontecendo, né? Conforme a gente foi conversando aqui. E eu não imaginava, às vezes, e eu tive uma conversa recentemente com uma amiga, que é desse meio, eu disse para ela, mas às vezes eu não entendo por que as coisas aconteceram. Ela disse, porque às vezes a gente estar num determinado lugar, a gente provoca mudanças. E eu lembrei de Conexões Ocultas, do Capra, que foi uma das referências de base do mestrado em Ciência da Comunicação que eu fiz na UFAM. E o Capra, quando ele fez uma análise sobre no mundo da administração, né, ele disse que uma pessoa, quando ela está dentro de um ecossistema, o ecossistema funciona de uma forma, né? Quando ela sai e entra uma outra, causa essa desordem para trazer uma nova ordem. Então, olha só, gente, como é que eu interpreto as coisas com os olhos da ciência. Então, aí eu comecei a analisar, eu acho que eu tinha que estar aqui. Então, eu acho que eu sempre pensei que o meu papel sempre foi quebrar paradigmas, romper coisas, incomodar, mudar situações, e eu me sinto feliz fazendo isso até onde eu estou hoje em dia. Então, acho que é isso, né? O profissionalismo, muitas vezes, ele incomoda, porque algumas pessoas estão estagnadas, as pessoas não conhecem. Tem muita gente que chegou comigo, no meio cultural, artistas, empresários do entretenimento, que chegaram, nossa, eu nunca tive visão de que ser jornalista era isso, eu disse, ser jornalista é isso. Porque eu nunca, até como assessora, não, peraí, não, a gente não pode colocar isso, não, mas tem uma outra forma de falar, vamos falar assim. Né? Então eu transformo o que ele queria tanto numa notícia que às vezes ele, nossa, eu fazia isso. Eu disse, o seu serviço provoca isso na sociedade. Então, assim, eu acho que acima de tudo, o profissionalismo,
a base teórica, a base da experiência na universidade. Então, fazer esses audiovisuais, esses trabalhos, esses eventos que os professores passam nas disciplinas de assessoria, isso tudo prepara a gente para a vida. Eu acho que eu, como aluna, eu sempre aproveitei muito as minhas oportunidades acadêmicas, dos laboratórios, de tudo. Como coordenadora, eu procurei proporcionar isso aos meus alunos da época, né? Como professora, eu procurei incentivar que os meus alunos fizessem os trabalhos. Então, porque eu acho que eu já enxergava isso, eu acho que falta os alunos aproveitarem melhor a fase na faculdade, para eles entenderem que um trabalho pode se tornar um trabalho acadêmico, pode se tornar uma oportunidade de mercado para eles no futuro. Entendi. Esse trabalho aqui é muito sobre isso, sobre essa quebra de paradigma, sobre essa questão de abrir mesmo. Por isso que o nome é esse, Amplitude, né? Ai, gente, eu falo muito, desculpa. Eu me empolgo, porque a gente está falando de várias das minhas paixões. É por isso que eu falo que eu estava refletindo sobre isso, sobre como os conhecimentos que a gente recebe são ferramentas. Porque ferramentas elas vão abrir portas, sabe? E os conhecimentos são isso, eles abrem essas portas. Tinha uma perspectiva sobre a tua vida, sobre o que seria, e acabou sendo uma coisa completamente diferente. Mas tá vivendo o que tu ama, né? Pois é, só para finalizar agora, falar um pouco para as pessoas que querem empreender, que querem começar o seu próprio negócio, que têm interesse, que cheguem a esse material, dar dicas, enfim, pessoa que quer começar, aquele pontapé inicial. Primeiro, né, se desprendam dos preconceitos, tá? Entendam a área que vocês vão estar entrando e queiram sempre fazer o melhor. E quando eu falo de fazer o melhor, é que a gente, no nosso negócio, a gente tem vários estágios. E o primeiro deles, que eu ainda considero que eu estou vivendo o primeiro, né, do meu, apesar de alguns reposicionamentos da marca e tudo, mas eu ainda considero que é o primeiro porque eu estou muito nova, né? O Portal de Jolene Mafra vai fazer 3 anos ainda. Mas se dediquem, né? Se dediquem mesmo. Sempre pensem assim, que vocês estão fazendo um grande trabalho, por mais simples que seja o cliente, por mais que seja uma collab, que você está fazendo, sabe, um job de graça, que você está fazendo um history só, alguma coisa. Muito que parece ser muito simples, mas às vezes você está abrindo portas e você vai ser visto ali na frente. Então, acho que é entender primeiramente, estudar a área que vocês querem atuar. Isso é muito importante. Trazer as inovações e, acima de tudo, se posicionarem como jornalistas. Eu acho que é isso. Quando a gente se posiciona como jornalista, nem sempre as pessoas vão gostar da gente, tá? Nem sempre. Mas, assim, com todo respeito, a gente precisa falar algumas verdades muitas vezes e não aceitar restos nunca, porque a gente é jornalista, sabe? Então, se posicionar. Se a gente não se valorizar, ninguém vai valorizar a gente. E é isso, fortalecer o jornalismo sempre. Valorizar os nossos pares, as pessoas que fazem jornalismo de verdade, que estão mudando aí o mundo. Não a gente fala, mudar o mundo. A gente consegue mudar, porque a gente leva informação, a gente mostra coisas que ninguém mostraria se não fosse a gente com a responsabilidade que a gente mostra. É isso, gente. Então, muito sucesso. Desejo que vocês venham ajudar a fazer essa diferença no mercado. Se dediquem muito e que fortaleçam a nossa área. Dilene, obrigado por participar do projeto. Eu tenho certeza absoluta que foi extremamente agregador para todo mundo que assistir, para esse projeto que a gente está seguindo. Esse foi o primeiro episódio do Amplitude e a gente se vê no próximo episódio com mais assunto, com mais comunicação, enfim. Tchau, gente. Edilenemafra.com, @portal Edilenemafra. Tchau, tchau.